Coloquei A na velocidade. velocidade 1,25. Mais do que isso, fica muito corrido. Fica muito Não bom. dá pra entender. Até 1,5 eu consigo, no máximo 1,75. Quando é o professor Joaquim, os demais estourando 1,5. Não dou conta, não. Foi Boa tarde a 1,25. todos. Então, hoje é dia 18 de fevereiro e nós vamos iniciar a nossa quinta aula de tributário. Nossa quinta aula, a nossa revisão do tributário. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2019. Então, vamos lá. Vamos fazer vamos recapitular alguns conceitos importantes aí, todo mundo com o Código Tributário aberto, né? O sujeito ativo, na verdade, o sujeito ativo é aquela pessoa vou colocar aqui que vai ficar melhor. É a pessoa jurídica de direito público, né? A pessoa jurídica de direito público que tem a competência para exigir. Nós falamos. Do outro lado, nós temos o sujeito passivo, que é a pessoa que é obrigada ao pagamento tanto do tributo quanto da penalidade, né? E o sujeito passivo, ele pode ser tanto um contribuinte. Quando ele vai ser contribuinte? Quando ele tiver uma relação pessoal direta com a situação que constitui o fato gerador. Quando ele vai ser o responsável? Quando, não sendo contribuinte, a responsabilidade dele, vamos colocar nesses termos bem redundante, a obrigação decorra de disposição expressa em lei. Então, o sujeito ativo é quem tem a competência para exigir o cumprimento, o sujeito passivo é aquela pessoa obrigada ao pagamento do tributo, que pode ser um contribuinte, que tem uma relação pessoal e direta, como pode ser um responsável, que sem ser contribuinte, sem ter relação pessoal e direta, a obrigação decorre de uma disposição de lei. A capacidade tributária, que nós vimos também, que ela independe da capacidade civil, então uma criança, ela é sujeito passivo de um determinado tributo, né, porque a capacidade civil das pessoas naturais, ela não tem relação com a capacidade tributária. O domicílio tributário também nós vimos, né, que quanto às pessoas naturais, residência ou centro habitual de atividades. Lembrando aquele quadro que nós fizemos. A pessoa jurídica de direito privado, firmas individuais, a sede ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o local de cada domicílio, de cada estabelecimento. Pessoas jurídicas de direito público, qualquer das repartições no território da entidade tributante. Então, nós vimos isso. Agora, vamos falar um pouco sobre responsabilidade tributária. Então, a responsabilidade tributária, nós temos, então, o sujeito passivo, que é o contribuinte, e que é o responsável. E nós não podemos nos esquecer, né, para adequada compreensão do tema proposto, da nossa linha do tempo tributário. A linha do tempo tributário. Então, nós temos a hipótese de incidência, nós vamos ter o fato gerador, que vai corresponder a uma obrigação tributária. E o lançamento vai corresponder ao crédito tributário. Então, essa é a nossa linha. Agora, o responsável. Quais serão os responsáveis? Os responsáveis são aqueles que a obrigação deles, a responsabilidade deles, decorre de uma disposição legal. Eles não são contribuintes. Então, ele é responsável. Como eles poderão ser? Como serão os responsáveis? Eles podem ser sucessores. A responsabilidade deles pode ser a responsabilidade dos sucessores. Vamos colocar aqui responsabilidade dos sucessores. Agora, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos sucessores. Depois nós temos a responsabilidade de terceiros.
E nós temos também uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade por infrações. Então, vamos fazer aqui responsabilidade por infrações. Responsabilidade, então, ela pode ser de sucessores, aqueles que sucedem, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Vamos então ver aqui um por um. A responsabilidade tributária. Sem prejuízo do disposto no capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário. Responsável. A gente está falando aqui das disposições gerais. Então, a lei, responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva relação. Ela é uma terceira pessoa vinculada. Ah, mas o contribuinte não era o vinculado? Não. O contribuinte é quem tem uma relação pessoal e direta. Então, aqui, a relação do contribuinte é pessoal e é direta. A do responsável advém da lei e é vinculado. A pessoa é vinculada ao fato gerador. É uma terceira pessoa vinculada. Eu não vou colocar vinculada, porque a gente vai achar que é o lançamento, como atividade administrativa vinculada. Não é isso. Ela é uma terceira pessoa vinculada. Então, nós temos uma pessoa que tem uma relação pessoal e direta. Essa pessoa que tem relação pessoal e direta, o nome que damos a essa pessoa é contribuinte. Uma pessoa que não tem relação pessoal e direta, porque não é contribuinte, e por isso é responsável, mas a obrigação que decorre da lei, essa terceira pessoa, ela não tem relação pessoal e direta. Portanto, entretanto, ela é vinculada. Então, a lei pode atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada. Vinculada a quê? Ao fato gerador. Ao fato gerador da obrigação tributária. Então, dessa forma, quando nós visualizamos a linha do tempo tributária, nós podemos já entender os conceitos. Então, a lei, a gente vai encaixando os conceitos nas definições. A lei vai atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária. Então, quando ocorre aquele evento abstratamente previsto na norma tributária, na hipótese de incidência, faz surgir, tem-se a surgida, criada, a obrigação. Esse fato no plano fenomênico, no plano real, tem-se a obrigação surgida, a obrigação tributária. Então é isso. A lei atribui a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, ao fato gerador da obrigação tributária. O que mais? Ele pode atribuir a responsabilidade exclui a responsabilidade do contribuinte, ou então atribui a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, ele exclui a responsabilidade do contribuinte. Então, vamos colocar aqui. Exclui RESP do contribuinte. Exclui a responsabilidade do contribuinte,
ou atribui ao contribuinte a responsabilidade a este em caráter supletivo. A responsabilidade atribui em caráter supletivo. Atribui em caráter supletivo. O responsável. A responsabilidade advém da lei. Então, a lei pode atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa. Essa pessoa, ela tem uma relação pessoal direta? Não, porque ela não é contribuinte. Ela é responsável. Ela tem uma relação, ela é vinculada ao fato gerador. E o que a lei ainda pode, ao atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, o que a lei pode fazer? Ela pode tanto excluir a responsabilidade do contribuinte, quanto atribuir ao contribuinte, em caráter supletivo, a responsabilidade. Então, nós vamos ter três grupos, né? Vamos dizer dessa forma. Então, ele vai exclui a responsabilidade ou atribui ao contribuinte em caráter supletivo a responsabilidade. Exclui a responsabilidade do contribuinte ou atribui em caráter supletivo ao contribuinte a responsabilidade. Então, eu gostaria que os senhores escrevessem aqui, marcassem, acompanhassem aí esse artigo, que é muito importante. Como é a responsabilidade dos sucessores? O que é a responsabilidade dos sucessores? Porque a lei se utiliza dessa expressão. Quando ocorre a responsabilidade dos sucessores? A gente está aqui na nossa conversa, nos artigos, porque daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios. Hein? Como é a responsabilidade dos sucessores? Então, responsabilidade dos sucessores. A lei vai atribuir a responsabilidade pela obrigação. Responsabilidade pelo crédito tributário. Há uma terceira pessoa que é vinculada ao fato gerador. Na responsabilidade dos sucessores. Quem são essas terceiras pessoas vinculadas aos fatos geradores? É que a lei vai atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário. A gente tem que ir pensando e construindo e utilizando os conceitos. Vamos lá. A responsabilidade, tanto dos sucessores, vai ser para créditos constituídos ou em curso de constituição, à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativa a obrigações tributárias surgida até a referida data. Aqui tem vários conceitos, mas daqui a pouco a gente volta nesse artigo. Esse artigo ele está falando, então, que nós vamos ter uma data que vai marcar uma sucessão da responsabilidade pelo crédito tributário. Isso é importante. Então, ele vai ser tanto os créditos tributários que foram já constituídos. Então, nós observamos que para termos o crédito tributário, nós temos que, os senhores já são doutores em tributário, já estudaram, os senhores sabem que é imprescindível o lançamento, correto? O lançamento ele é constitutivo do crédito tributário, mas não da obrigação. A obrigação ela surge com a ocorrência do fato gerador. Com o lançamento, nós temos o crédito tributário. Então, o crédito tributário constituído é aquele crédito tributário em que já houve lançamento. O em vias de se constituir é aquele em que está a haver o lançamento. Então, nós temos tanto a responsabilidade vai ocorrer quanto aos créditos tributários já constituídos, quanto também aqueles créditos tributários que estão em vias de ser constituídos, né? Ou em curso. Ou ainda aqueles créditos que foram constituídos posteriormente ao mesmo ato, desde que as obrigações tributárias tenham surgido até a referida data, correto? Então, nós vamos ter aqui um marco temporal, um evento. Vamos imaginar esse evento aqui, essa data. E vamos depois saber a que
Quando vai ocorrer essa sucessão? Com uma determinada data, vai dizer respeito aos créditos tributários que já tenham sido constituídos, aos créditos tributários que estão em vias de ser constituídos, ou então aqueles créditos tributários constituídos posteriormente a uma determinada data, mas que diga respeito a um fato gerador antes dessa data e desse evento. Mas que data e que evento tão relevante é esse? Então, vamos lá. Vamos continuar. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de imóveis. Eu estou falando propriedade, eu estou a dizer crédito tributário, não é? Ela não falou responsabilidade por crédito tributário? Então, crédito tributário que diz respeito a quê? Impostos que tenham por fato gerador o quê? Propriedade, domínio útil, posse. Os impostos que tenham por fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse. De quê? Imóveis. 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 Taxas. Mas é qualquer taxa? É taxa pelo exercício do poder de polícia? Não, não é uma taxa. É taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens. Então, é taxa, prestação de serviços, tais bens. Quais tais bens? Estes imóveis. Estes imóveis. Ou as contribuições de melhoria. São só esses. Contribuições de melhoria. O que vai ocorrer? Se eu tenho crédito tributário, é porque a lei, ela disse que o crédito tributário, a lei vai atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa. Mas quando ela falou isso, você vai pensar assim, mas o crédito tributário já tem que estar constituído? Não, porque ela faz uma ressalva. Os já constituídos, sim. Mas eu vou dizer o seguinte, embora eles não tenham sido constituídos, essa expressão crédito tributário, ela vai abarcar tanto aqueles que estão em vias de ser constituídos, como aqueles também que ainda não foram constituídos, mas eles digam respeito a uma obrigação até a data deste determinado evento. Correto? Então, quando eu disser crédito tributário, então os senhores se entendam nesse sentido amplo. Não é necessariamente o constituído. É o que está em via de, é o constituído, o que está em via de ser constituído, ou então aquele que será constituído, mas diga respeito a uma obrigação anterior àquela determinada data, àquele determinado evento. Então, nós temos o crédito tributário, impostos. Quaisquer impostos? Não. É sobre a propriedade, domínio útil, posse de imóveis? Não. Imóveis. São os impostos cujos fatos geradores são os impostos cujos fatos geradores são propriedade, domínio útil, posse. Taxa, prestação de serviço de tais bens. Prestação de serviço relativas a estes imóveis. E contribuição de melhorias. O que ele está dizendo? Subrogam-se na pessoa dos adquirentes, salvo quando conste quitação. Então, isso aqui vai se subrogar na pessoa do adquirente. Subroga-se. Subroga-se na pessoa a responsabilidade do adquirente, salvo quitação. Claro, por isso que os senhores aí, quando forem adquirir os imóveis, é imprescindível exigir a quitação do IPTU, porque os senhores depois não vão poder alegar perante o fisco. Sim, perante o fisco, que os senhores não eram proprietários
não eram proprietários do imóvel naqueles 5 anos anteriores que está sendo exigido o IPTU. Não importa qual é o meu, como fisco, argumento. O meu argumento é o legal e é o argumento de que houve a subrogação dos impostos de fatos geradores, propriedade, domínio útil e posse de imóveis, taxa na prestação de serviços e contribuições de melhoria na pessoa daquela que adquiriu, na pessoa do adquirente. Se eu arremato, e no caso da arrematação, a subrogação é sobre o sobre o preço. Antes de a pessoa, quando a pessoa arremata e faz o pagamento, vamos colocar dessa forma, uma parte desse pagamento vai já sair para o pagamento dos impostos, fatos geradores, propriedade, domínio útil e posse, taxa de prestação de serviços, contribuição de melhoria. Subrogação ocorre sobre o preço. Arrematação, a subrogação é sobre o preço. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer o seguinte, que o adquirente ele não vai pagar 100% e depois o fisco terá que, vamos imaginar que o imóvel custa 100 mil reais e tem uma dívida de 5 mil. Então, o valor arrematado, 100 mil reais, deste valor que foi arrematado bem, 100 mil reais, destes 100 mil reais, 5 mil eu vou retirar para o pagamento dos tributos. A arrematação, a subrogação ocorre sobre o preço, não sobre o adquirente, porque o fisco, o adquirente, não vai pagar para o proprietário do imóvel arrematado, 100 mil. Ele vai pagar só 95 mil, porque 5 mil vai ser pago para o fisco. É isso que eles estão a dizer. Porque ele poderia pagar 100 mil para o proprietário e, posteriormente, o fisco iria ao encalço daquele arrematante. Mas não é assim que funciona. Ele vai descontar da parte que seria devido ao proprietário do bem arrematado para fazer face aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vamos lá, esse então é o artigo 130. Isso é muito importante, pessoal. 130. 131. São pessoalmente responsáveis. Vamos lá. 1, 2 e 3. Depois temos a pessoa jurídica. Vamos lá. Responsabilidade de terceiros. Isso é tranquilo. Aos poucos a gente vai vencendo. Vou tirar uma foto. Vamos lá. Responsabilidade dos sucessores. Nós já vimos aqui. Responsabilidade dos sucessores. Na responsabilidade por sucessores, então agora, no artigo 131, nós vamos ter aqueles que serão pessoalmente responsáveis. Então, nós estamos tratando da responsabilidade sucessores. Aqueles que são pessoalmente
responsáveis. Pessoalmente responsáveis. Quem são aquelas pessoas que são pessoalmente responsáveis? O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Então vamos colocar aqui as figuras. Os adquirentes, remitentes. Os remitentes é aquela situação da pessoa que adquire o bem na hipoteca. Aqui é o remitente dos bens remidos. Os bens remidos. Os adquirentes ou remitentes. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelo tributo devido até a data da partilha ou da adjudicação. O 2, os adquirentes, os remitentes. Eu vou fazer agora um quadro aqui, o 2. O 3, o espólio pelos tributos devidos, pelo de cujos, até a data da abertura da sucessão. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Nós temos aqui o evento morte, pela CESIM, a abertura da sucessão. Então, aqui vai ser a abertura da sucessão. Abertura da sucessão. Depois, quando tem a abertura da sucessão, nós vamos ter uma figura, que é o espólio. Correto? Aqui nós vamos ter um evento, que é a partilha. E aqui nós vamos ter os herdeiros. Aqui teremos os herdeiros. É importante que nós saibamos bem essa estrutura para podermos compreender esse inciso 2 e 3, que cai em toda a prova de direito tributário. Mas é muito fácil. Quem é responsável por sucessão, e a sucessão, no caso, é a sucessão causa mortes, virtude da morte, pelos tributos devidos, pelo de cujos, até o momento da abertura da sucessão. Quem é responsável? O espólio, concordam? Então, o espólio é responsável pelos tributos devidos, pelo de cujos, até a data da abertura da sucessão. Pelo tributos, é qualquer tributo? Não. Os senhores se lembram que naquele inciso 130, os créditos relativos a impostos, propriedade, domínio útil, posse de imóveis, taxas, não é o de poder de polícia, mas prestação de serviço relativas a tais bens e contribuições de melhoria. Esses tributos, especificamente estes, nós vimos aqui, eles subrogam-se nos respectivos adquirentes. Correto? Salvo quitação. No caso de arrematação em asta pública, a adjudicação, arrematação em asta pública, na verdade, ele fala em arrematação, subrogação no preço. Pessoalmente responsáveis, adquirentes, as pessoas que adquirem, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Então, aqui, tributos relativos bens adquiridos, remidos, tributos. Então, nós temos uma situação no artigo 130, outra situação no artigo 131, que é a responsabilidade pessoal, pessoalmente responsáveis. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujo. Espólio pelos tributos devidos pelo de cujos, correto? Quando houve a partilha, não temos mais a figura do espólio.
Nós vamos ter os herdeiros. E aí nós vemos o seguinte: o sucessor a qualquer título e o cônjuge meio. Vamos colocar sucessor, herdeiros, né? Sucessor a qualquer título, mais cônjuge. Vou colocar aqui, sucessores, mais cônjuge. O que eles são? Eles são responsáveis pessoalmente por quais tributos? Pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, se não houver partilha e for apenas um, né? A adjudicação. Então, os sucessores e o cônjuge serão responsáveis pelos tributos devidos, tanto pelo de cujos até a abertura da sucessão, possa não haver mais espólio, como pelos tributos devidos da abertura da sucessão até a partilha. O sucessor e o cônjuge pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, até a data da partilha da adjudicação. Correto? Tributos pelos de cujos, o inciso 2. Tributos do de cujos até partilha adjudicação. É isso. A pessoa jurídica de direito privado que resultar fusão, transformação, incorporação de outra em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. O disposto nesse artigo aplica-se no caso de extinção das pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão, sob firma individual. Vamos tirar uma foto aqui e vamos falar sobre isso. Pessoa jurídica de direito privado, que resultar de fusão, então vai haver uma fusão, então A mais B, então a pessoa jurídica de direito privado fusionada. A pessoa jurídica de direito privado que fusa privado de resultado da fusão, então A, essa aqui é a fusão. Essa, no caso, é uma transformação, correto? Transformação. E vamos imaginar que A, B incorporada. Então, nós temos B com A, incorporação. Então, vamos lá. A pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão, duas se juntam e temos uma terceira fusão. Da transformação, ou seja, era uma pessoa jurídica com um determinado regime jurídico, se transforma em outra. C, transformação. E A é incorporado por B, ou seja, B incorpora A. Então, nós temos a incorporação. A pessoa fusionada, que é essa, transformada, que é essa, incorporadora, que é essa, a pessoa jurídica que resulta da fusão
da transformação e incorporação de outra em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato. Então, elas todas são responsáveis tributos até a data do ato de fusão, do ato de transformação, do ato de incorporação. A pessoa jurídica de direito privado, que é resultado de fusão, transformação e incorporação de outra em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas, incorporadas. Quem são essas? São fusionadas. São essas. Fusionadas. Essa, por sua vez, é a transformada. Correto? E essas são as incorporadas. Essa é a incorporada. Então, essa é a pessoa jurídica que resultar. Essas são as pessoas jurídicas que resultam, resultantes. Essas são as resultantes. Eu posso dizer dessa forma. As resultantes de fusão, transformação e incorporação são responsáveis pelos tributos das fusionadas A e B, da transformada A, da incorporada A. É simples assim. A responsabilidade dessas pessoas jurídicas resultantes destes eventos, a partir da data deste evento, data do ato. Essas pessoas jurídicas, então, resultantes, elas são responsáveis pelos tributos devidos pelas fusionadas, pela transformada, pela incorporada, correto? Eu vou colocar aqui o marco temporal, data do evento. Responsabilidade dos sucessores. O disposto nesse artigo aplica-se ao caso de extinção da pessoa jurídica, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente. Vamos imaginar, eu tive a extinção da pessoa jurídica, mas o exercício da atividade, o exercício da empresa, permaneceu com quem? Qualquer sócio remanescente. Sócio remanescente. Sócio remanescente. Ok. Espólio. Sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. E aqui pode ser mesma razão, outra razão, firma. Não importa. Então, essa regra vai se aplicar-se-á a responsabilidade pelos tributos até a data do ato. Essa responsabilidade é uma responsabilidade dos sucessores, vai se aplicar na hipótese de extinção da pessoa jurídica, quando o sócio remanescente ele continua o exercício da atividade, ou então o espólio da extinta pessoa jurídica continua também o exercício daquela atividade, mesma razão, outra razão ou firma, não importa. Vamos adiante. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquiridos devidos até a data, integralmente e subsidiariamente. Só vou fazer esse 133 e depois nós vamos. Mas o que importa aqui não são essas informações todas. O que importa é uma outra informação. Para efeitos de prova. Eu vou tirar a foto e vou fazer o esquema desse artigo 133. Esse aqui é o artigo 132.
Tranquilo, aqui não teve erro, 132. Agora eu vou tirar uma foto e vou mandar o 133. Vamos lá. Cento e trinta e três. Então, nós temos agora 133. A pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um fundo de comércio, eu tenho o estabelecimento. Isso foi adquirido por uma pessoa natural ou por uma pessoa jurídica, correto? A pessoa natural ou a pessoa jurídica que adquiriu a pessoa natural ou a pessoa jurídica que adquiriu o fundo de comércio ou estabelecimento, fundo de comércio e estabelecimento, que estabelecimento? Comercial, industrial, profissional. E essa pessoa, ela continua a respectiva exploração, ela adquire e ela continua a exploração. Ela continua na exploração. E como ela continua? Sob a mesma ou outra razão social. Então vamos colocar a mesma razão, outra razão, mesma razão, outra razão. Sob firma ou nome individual, ou sob firma ou nome individual, firma, nome individual, firma, nome individual, firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo de comércio ou estabelecimento até a data do ato. Então, ela vai responder pelos tributos. Responde pelos tributos. De quem? Do fundo do estabelecimento. Então, eu tenho uma pessoa natural e uma pessoa jurídica que adquire um fundo de comércio ou um estabelecimento e ela continua na exploração. Mesma razão, não importa, outra razão, firma ou nome individual, não importa. Ela vai responder pelos tributos do fundo de comércio e pelos tributos devidos pelo fundo de comércio e pelos tributos devidos pelo estabelecimento. Mas como? Como ele vai responder? Aí a lei traz regras específicas. Responde pelos tributos. Como? Vamos lá. Integralmente, se o fundo de comércio ou estabelecimento, se o alienante cessar a exploração, cessar a exploração. 2. Se o alienante cessar a exploração subsidiariamente.
subsidiariamente com o alienante, subsidiariamente com o alienante. Isso aqui é importante, viu? Isso cai muito em prova. Com o alienante. Se o alienante prosseguir na exploração, duas situações. Alienante prossegue. Ou então, ele inicia dentro de 6 meses da data da alienação nova atividade, mas no mesmo ramo ou em outro ramo, não importa. Inicia em 6 meses da data da alienação nova atividade. Inicia em 6 meses, dentro de 6 meses, né? Inicia dentro, no período compreendido de 6 meses, dentro de 6 meses, inicia em 6 meses, dentro de 6 meses, inicia dentro de 6 meses, da data da alienação nova atividade. Da data da alienação, nova atividade. Então, nós temos a responsabilidade dos sucessores. Fácil também. Como a gente lê isso? Pessoa natural ou a pessoa jurídica, ela adquiriu um fundo de comércio, um estabelecimento. E essa pessoa natural, pessoa jurídica, obviamente, ela continua na exploração desse fundo de comércio e desse estabelecimento. Qual a responsabilidade dessas pessoas? Responde pelos tributos, responsabilidade dos sucessores. De que forma? Integralmente, se o alienante cessa a exploração do fundo de comércio ou do estabelecimento, ou subsidiariamente com o alienante, se o alienante prossegue a exploração da atividade, correto? Ou ele inicia em 6 meses, vou colocar aqui, evento, vou colocar aqui 6 meses da data do evento, ou ele inicia dentro de 6 meses, nesse período, dentro de 6 meses, ele inicia do evento da venda, da compra e venda, a nova atividade. E aí ele fala, pouco importa se é em outro ramo ou se é no mesmo ramo. Esse parágrafo, essas regras do 133, regras não se aplicam na hipótese de falência. Na hipótese de falência. Essas regras não se aplicam na hipótese de falência. Não, na hipótese de alienação ocorrer dentro de um procedimento de falência. Não se aplicam na alienação, em quais situações? Processo de falência e recuperação judicial. Alienação, um processo de falência, recuperação. Por quê, pessoal? Porque com a falência, a recuperação judicial, eu busco manter, de certa forma, aquelas atividades em funcionamento. E para que eu consiga manter essas atividades em funcionamento, é indispensável, por exemplo, que eu tenha pessoas que queiram adquirir.
Essas pessoas elas não adquiririam aqueles fundos de comércio, aqueles estabelecimentos, se tivessem aqueles fundos de comércio ou estabelecimento um passivo tributário. Porque busca, com a falência e a recuperação, a saúde, resgatar a saúde financeira da empresa. Correto? E essas empresas elas são vendidas, mas aqueles adquirentes eles não podem arcar com aquele passivo tributário. Portanto, essas regras de responder pelos tributos integralmente e subsidiariamente não serão aplicadas em falência ou em recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplica o parágrafo 1º quando? Aí são hipóteses. Esse aqui é o parágrafo 1º, esse aqui é o parágrafo 2º. Quando? Quando nós estivermos dentro de uma situação em que há alguém tentando, por uma via equivocada, burlar o processo de falência e essa situação de responsabilidade tributária. Vamos imaginar que neste processo de falência, o adquirente seja sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Vocês concordam que não seria adequado essas pessoas se verem livres desse passivo tributário? Não. Então, essa é a primeira situação. Vamos ver a terceira. Vocês observarem, vocês vão pensar na lógica. Parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo a fim do devedor falido ou em recuperação judicial de qualquer de seus sócios. Pessoal, eu quero fazer uma transferência de um determinado patrimônio livre de um ônus tributário e se aquele adquirente for um parente, vocês não concordam que aquele parente provavelmente está, de certa forma, se passando por um adquirente, mas na verdade ele está amando ou a cargo daquela pessoa que está passando pelo processo de falência? Então, essa regra não vai se aplicar nessa situação, em que o parente em linha reta ou colateral até 4º grau, no falido ou em recuperação judicial, do devedor falido em recuperação ou de qualquer de seus sócios. E identificado, aí regra geral, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão, também não. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa permanece em conta de depósito à disposição do juiz de falência pelo prazo de 1 ano, da data da alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem a tributário. Então, ainda temos um parágrafo 2º, né, que o produto da alienação ficará numa conta judicial. Produto, alienação, conta judicial. Agora eu vou tirar uma foto e a gente vai fazer mais 2 esquemas. Nossa, já passou rápido aqui. Vocês entenderam a lógica? É importante, nesse caso, entender a lógica. A responsabilidade de terceiros. No caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo contribuinte, respondem solidariamente nos atos em que intervieram nas omissões. Aí nós temos várias pessoas. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes. Depois temos 135 e responsabilidade por infrações. Nós vamos ver isso também, é tranquilo. A responsabilidade pessoal do agente, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo, 10 minutinhos e a gente já volta, tá bom? Agora já vamos resolver as questões. Nós vimos a responsabilidade dos sucessores, agora nós vamos ver a responsabilidade de terceiros e a responsabilidade por infrações, correto? O que seria essa responsabilidade por terceiros? No caso de eu não poder exigir a obrigação do contribuinte, responderá
solidariamente com eles. Então, vamos colocar assim. No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento pelo contribuinte. Não, inexigibilidade, impossibilidade de exigência, né? Impossibilidade de exigência do contribuinte. Impossibilidade de exigência do contribuinte. Respondem solidariamente. As palavras com os contribuintes nos atos que intervierem nas omissões. Então, eles têm uma participação nos atos ou nas omissões. Quem? Os pais. Então, vamos lá. Pais, pelos tributos dos filhos. Né? Tutores, curadores, pelos tutelados, curatelados. Quem mais? Os administradores, bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes, pelos tributos devidos pelos bens de terceiros. 4. Inventariante. 4. Olha só, isso aqui é responsabilidade de terceiro. Quem é o responsável? Nós tínhamos naquela situação anterior que eram pessoalmente responsáveis o espólio e os sucessores e o cônjuge meio. Agora, no caso, quem é responsável pelos tributos do espólio? O inventariante. Espólio. 1, 2, 3, 4. Síndico e o comissário pelos tributos da massa falida ou pelo concordatário. Então, aqui vão ser o 5, o 6 e o 7. O 5 é o síndico, comissário. Vamos colocar aqui massa falida. Responsabilidade de terceiros. Né? Impossibilidade e exigência do contribuinte. Ficam solidariamente pelos atos ou pelas omissões. O 6º é o que nos interessa. Tabeliães, escrivães, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles, em razão do seu ofício. Vamos colocar tabeliães pelos tributos. Correto? Sócios liquidação, sociedade de pessoas. Liquidação, sociedade de pessoas. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidade às de caráter moratório. Então, vou colocar aqui penalidade apenas moratório. 135. São os pessoalmente responsáveis pelos créditos. Esses são responsabilidade de terceiros, né? Esse aqui é o artigo 134. Dentro da responsabilidade de terceiros. Então, vou fazer o seguinte. 134. Responsabilidade de terceiros.
Mas, por que é de terceiro? Porque, primeiro, a responsabilidade são dos filhos, são dos tutores, dos tutelados, dos curatelados, são dos titulares dos bens de terceiros. Inventariante do espólio, da massa falida, daquelas pessoas que praticarem atos perante os tabeliães, pela sociedade de pessoas. Na impossibilidade de exigência dos contribuintes, aí são responsáveis solidários os pais, os tutores, curadores, os administradores, os inventariantes, os síndicos, os tabeliães e os sócios. Então, por isso, é a responsabilidade. Na hipótese... Oi. Desculpa, eu não entendi bem o que acontece. Solidariedade significa que seriam um ou outro. Do jeito que você está falando, na impossibilidade de um, seria subsidiariedade. Pois é. Né? Pois é, exatamente. Exatamente. Mas é só na impossibilidade de exigência do contribuinte. E é um pouco incompatível, né, o Instituto da Solidariedade com a ordem. Né? Sim. Com a ordem. É isso mesmo. Mas aqui no Código Tributário a gente não tem muita essa técnica, correto? A gente tem que ter em mente que eles falam primeiro, vamos tentar exigir destes. Então, se não for possível, nós vamos exigir desses outros. O professor, inclusive, tem a polêmica mesmo, que é subsidiária. Eles falam que foi um erro, né, na questão dos tabeliães, da responsabilidade, né? Exato. Isso é bem polêmico mesmo. Acho que aquele ministro Fux fala que foi um erro colocar solidário dos tabeliães. Mas em prova tem que colocar solidário, não é? Porque cai letra de lei, prova eu coloco solidário, mas... Exatamente. Mas é isso aí. E aqui, no 135, as penalidades obrigatórias. Mas é isso mesmo. Tá essa discussão. Mas vamos lá. Nossa ideia é organizar aqui esses artigos. 135. Então, ele falou solidário, né? Solidário. No 135, ele fala pessoalmente. 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 Quem são pessoalmente? Pessoalmente pelos créditos das obrigações tributárias resultantes de atos praticados pessoalmente. Atos praticados por excesso de poderes ou infração. Os atos praticados respondem pessoalmente. Essa infração: lei, contrato, estatutos. Aí, esse pessoalmente, ele vem de encontro ao solidariamente, tá vendo? Se o 134 é solidariamente, o 135 é pessoalmente. Então, não vai ter a suposta ordem, que é incompatível com o Instituto da Solidariedade. Sim.
As pessoas do 134 mandatários, prepostos, empregados, mandatários, prepostos, empregados, três, diretores, gerentes, representantes, diretores, gerentes, representantes. São os solidários, na hipótese de não ser possível exigir dos filhos e dos pais. Entretanto, os pais responderão pessoalmente os atos praticados com excesso ou infração à lei, contratos e estatutos. Os administradores de bens de terceiros são solidários quando os titulares desses bens não ser possível a exigência destes contribuintes. Na impossibilidade da exigência desses contribuintes, os administradores dos bens de terceiros serão responsáveis. Entretanto, responderão pessoalmente pelos atos praticados com excesso, infração de lei, contratos e estatutos. Os diretores e gerentes e representantes, a mesma coisa. Mandatários, prepostos, empregados, pessoalmente, a mesma coisa. Todas essas pessoas do 134. Em quais situações? Atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Todas elas. Todas elas. Os atos praticados são pessoalmente. Todas elas. Por excesso, infração. As pessoas do 134, todas essas. Os mandatários, prepostos, empregados. Diretores. Vamos tirar uma foto. E, por fim, nós vamos... A gente já vai chegar lá. Nós vamos tratar da responsabilidade por infrações, que é o 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da legislação e depende da intenção do agente ou do responsável. A responsabilidade é pessoal do agente. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Vamos deixar esse de stand-by. Vamos passar para os nossos exercícios. Daqui a pouco a gente volta nele. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso concurso. Vou entrar aqui com os senhores. Compartilhar aqui com vocês. Compartilho. Vamos lá. Disciplinas. Direito tributário. Direito tributário. Vamos lá na responsabilidade. Esse aqui é lançamento. Vamos voltar aqui. Solidariedade e responsabilidade. Há muitas questões. Vamos responder aqui. Vocês viram onde eu entrei? Solidariedade e responsabilidade? Vamos lá. Agora vamos colocar em prática o que a gente veio aprendendo. Aumenta a letra, por favor, professor. Tá bom. Tá baixo, tá pequeno mesmo. Ficou melhor? Tá ótimo agora. Agora a gente vai lendo e a gente vai comparando aí com o que a gente já está sabendo, correto? Vamos lá. A responsabilidade tributária importa na responsabilidade do espólio pelas obrigações tributárias já ocorridas e as futuras do de cujos
até a data da abertura da sucessão, as já ocorridas e as futuras, vamos dar uma olhada se é isso mesmo. A responsabilidade, obrigações já ocorridas e as futuras, ele fala de crédito tributário a ser lançado. Não está bom isso não, correto. Vamos lá. Não haverá sucessão de responsabilidade tributária na aquisição de unidade produtiva realizada em processo de falência, seja quem for o adquirente. Isso aqui é falso, porque a depender do adquirente, porque nós sabemos que não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência, ou então em alienação judicial de filial unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Mas não se aplica esse parágrafo primeiro na hipótese de o adquirente ser sócio, parente, agente do falido. Então, isso é falso. Já vou marcar aqui que isso é falso. A substituição tributária caracteriza hipótese de sucessão passiva indireta definida em lei, na qual a responsabilidade é atribuída a um terceiro que não praticou o fato tributável? Vamos lá. Pode ser. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária por si só gera a responsabilidade do sócio-gerente? Isso é falso. É falso. Aqui ele falou outras questões, né? Vamos ver a letra A. A responsabilidade tributária importa na responsabilidade do espólio pelas obrigações tributárias? Nós sabemos que são, pessoalmente, o espólio pelos tributos devidos pelos decujos até a data da abertura da sucessão. Já ocorridas e as futuras dos decujos? Não. Essa aqui não. Aí nós vamos. A denúncia espontânea caracteriza-se como mecanismo indutor de cumprimento da legislação e, por essa razão, pode ser apresentada a qualquer momento a fim de excluir a responsabilidade pessoal do agente que cometeu a infração da legislação tributária. A qualquer momento? Não. A gente vai ver que a denúncia espontânea ela tem um momento para ser feita, né? Vou dizer qual que é o artigo para vocês. É bom que a gente vê outras coisas também. Que até o momento em que a administração ela começa atos É 138. Qual? 138. 138? É, da denúncia espontânea, Tá. Isso. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito. Não considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo? Exato. Correto. Então, não. A denúncia espontânea, 138, ela tem um prazo certo para ser feita. A substituição tributária caracteriza a hipótese de sujeição passiva indireta definida em lei, na qual... peraí. Vamos lá, não tinha entrado ainda. Peraí, vou ter que voltar aqui. Só um minuto. Mudou a questão. Porque... Não sei o que aconteceu aqui. Vamos lá. Direito tributário. Direito tributário. Obrigação principal e acessória. Responsabilidade. Aqui. Porque a obrigação principal é isso aqui. Solidariedade. Ixi, aquela não tinha nada a ver. Mudou. Responsabilidade. Espera aí, pessoal. Deixa eu achar aqui a questão. Solidariedade e responsabilidade tributária. É isso que a gente está estudando. Correto? Solidariedade e responsabilidade tributária. Vamos lá. No que tange ao direito tributário, é correto afirmar que a obrigação tributária principal nasce ou concorrência do fato gerador descrito abstratamente na norma
Hipótese, isso aqui nós já vimos, é a letra A, tá certo. Tem natureza acessória, não é dar, é fazer. Sujeito passivo principal, contribuinte, então não faz sentido. Importa em solidariedade entre as pessoas? Não. Deixa eu lá. Responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária importa, é essa daqui. Nós falamos que a substituição tributária caracteriza, porque as outras todas não estão boas, né? Vamos lá. É a letra C. A substituição tributária caracteriza a hipótese de sujeição passiva indireta, definida em lei, na qual a responsabilidade tributária é atribuída a um terceiro que não praticou o fato tributável. Perfeito. 3. Assinar a alternativa correta a respeito das normas gerais de direito tributário e interpretação. Na falta de eleição pelo sujeito passivo, o domicílio tributário das pessoas naturais será inicialmente o centro? Não será. Será o domicílio, né? A lei pode atribuir de maneira expressa a responsabilidade de criar tributária a terceira pessoa vinculada ou desvinculada? Não, vinculada. É vedado à autoridade administrativa recusar o domicílio? Não, pode recusar. A capacidade passiva dimana da ocorrência do fato gerador, mas depende da capacidade? Falso. Em situações de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não somente os tributos devidos pela sucedida, mas igualmente as multas moratórias ou punitivas referente aos fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Eu acho que é isso mesmo, que é tributo, né? Tudo. A questão do domicílio, é sempre bom a gente voltar lá. A questão do domicílio, quantas pessoas naturais, residência habitual ou centro habitual de atividade. Residência habitual, centro. Ótimo. Fácil, fácil. Tá vendo? Quando a gente já estuda, então, estamos aqui com a lei aberta, todas são muito fáceis. O Tribunal de Contas verificou que determinado Estado da Federação deixou de recolher impostos. Vou deixar aqui porque fica melhor. Vamos lá. O TCE verificou que determinado Estado da Federação deixou de recolher imposto sobre doação a filhos menores, embora a legislação considere o donatário como contribuinte. Nessa hipótese, os pais, pessoal, terão responsabilidade de terceiros ou responsabilidade pessoal? Eles não serão nem responsáveis, eles serão contribuintes, na verdade. Mas aqui é responsabilidade pessoal. Vamos lá. Terão ou não serão responsáveis? Terão responsabilidade subsidiária? Terão responsabilidade por substituição? Não. Qual que é? Marquei errado. A resposta C. Terão responsabilidade solidária. Aí se fala, o Tribunal de Contas verificou que determinado Estado da Federação deixou de recolher imposto sobre a doação a filhos, embora a legislação considere o donatário como contribuinte. Bem, se ele deixou, os pais, se eles são contribuintes, né? No final fala... Na impossibilidade de exigência... Oi, Fernanda? No final fala os pais, aí você vai na letra de lei, ó, solidariamente os pais, no artigo. Isso, terão responsabilidade solidária, porque é na impossibilidade de exigência do contribuinte. Quem que é o doador? O donatário. Na verdade, embora eu considere a pessoa que receba, é isso. O donatário é aquela pessoa que recebeu. Embora a legislação considere o donatário, impossibilidade. O donatário é o contribuinte, a criança é o contribuinte. Impossibilidade de exigência do contribuinte, solidariamente, os pais. Isso aí, terão responsabilidade solidária. Então, tranquilo. Mais ou menos, né? Porque aqui é o donatário que é o contribuinte. Conforme o CTN, a responsabilidade por infrações é a legislação tributária. A gente fez tudo. Como é? Vamos dar uma olhada na responsabilidade por infração. A responsabilidade por infração, ela independe da intenção do agente. Ela é pessoal do agente, no inciso 1, 137. Infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo se no exercício regulado de administração, mandato, função, etc. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar, e quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico, do 134, dos mandatários e dos diretores. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, é o que a gente acabou de ler. A responsabilidade por infração à legislação tributária e penal depende da intenção do agente? Não.
Salvo disposição de lei em contrário, responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Isso aqui é falso. Depende da intenção do agente ou do responsável? Não, independe. É o artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Depende. Isso aqui está errado. A responsabilidade por infrações à legislação tributária e civil depende da ocorrência de culpa ou dolo? Não, independe. Olha só, então a letra D. Independe da intenção do agente ou do responsável, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ou exceto se houver lei em contrário. Está vendo? Muito tranquilo, porque nós observamos que é o artigo 136, letra da lei. Vamos continuando aí. Conforme o CTN, responsabilidade tributária, a pessoa de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, nós estamos aí na responsabilidade por sucessão, né? A responsabilidade por sucessão. Responsabilidade dos sucessores. Que adquirir de qualquer título, estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração, nós vimos isso aqui, ó. Você lembra que eu falei para os senhores que isso cai pra caramba? Responde subsidiariamente devido até a data da compra, se o alienante por qualquer motivo cessar a exploração, responde integralmente pelos tributos devidos até 12 meses da data que não responde pelos tributos devidos após a compra do estabelecimento adquirido por até 3 anos. Se estava falido, aqui está todas bem ruim. Não responde pelos tributos devidos ou pelo estabelecimento alienado até a data se o alienante continuar exercendo a atividade econômica no mesmo ramo ou for declarado falido. Não, ele não falou declarado falido, não. Não responde pelos tributos devidos até a data da compra se a alienação for judicial no âmbito de processo de falência, exceto se for sócio-sociedade. É isso aqui, a letra A. Então, vamos lá, ó. Nós falamos isso. A pessoa natural e jurídica que adquire fundo de comércio ou estabelecimento, ela vai continuar, ela responde. E que continua na respectiva exploração, ela vai responder pelos tributos até a data do ato, integralmente ou subsidiariamente, correto? Não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência ou então de filial ou unidade produtiva em processo de recuperação. Mas não vai se aplicar essa regra se for parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Ou agente do falido, identificado como agente do falido. Ó, essa questão aqui, ela poderia até ser difícil, mas ela não é difícil. Essa questão não é difícil. Porque os senhores observam que aí é a letra da lei. A gente consegue muito bem, com aquele esquema, e lendo aqui a nossa lei, responder essa questão. Empresa devedora de tributo e multas moratórias, nós falamos, moratórias sim, as punitivas não. Aplicadas pelo município foi extinto e um dos sócios continuou com firma individual a exploração da mesma atividade empresarial. Nessa situação hipotética, não ocorreu responsabilidade? Sim, ocorreu. Ocorreu transferência da responsabilidade, mas não das multas punitivas? Das multas punitivas, não. Ocorre a responsabilidade de pagamento dos tributos e das multas moratórias? Sim, mas não das punitivas, correto? Vocês se lembram disso? Onde que nós estamos? Vamos lá. Agora difícil essa? Não, não é não. Vocês lembram que eu coloquei que a multa moratória não era? A multa punitiva não entrava? Ó, responsabilidade de terceiros. Ocorreu transferência da responsabilidade do pagamento dos tributos e das multas? Peraí. No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal, ó, nós estamos aqui na responsabilidade por sucessões. Vamos lá. Vamos ver se... Agora eu fiquei em dúvida. Será que é essa? É porque essa regra aqui, estamos
na seção 2, responsabilidade por sucessões, dos sucessores. Só que a hipótese de caráter moratório é responsabilidade de terceiros. No caso de responsabilidade, exigência, impossibilidade do cumprimento da obrigação, que é essa situação aqui, ó. Essa aqui, a penalidade, apenas moratórios. Então, naquela outra situação, que não é essa, então a gente tem que atentar aqui, penalidade moratórios é apenas do 134, então nessa hipótese vai ocorrer a transferência das multas moratórias e punitivas. Correto? Vocês entenderam o que eu falei? Vamos voltar aqui. Nós vimos aqui que essa situação é uma situação que se enquadra aqui no artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado, correto? Que tem, que vende, né? Transfere, vai responder, que adquire, né? De uma outra. Então, ela responde pelos tributos daquela outra que ela adquiriu. Correto, essa é a regra. Só que fala no parágrafo único do 134 que o disposto 134 só se aplica em matéria de penalidades de caráter moratório. Só que essa regra ela só se aplica ao 134. Ela não se aplica ao 133. Então, portanto, essa regra ela é apenas para aquelas hipóteses de responsabilidade de terceiros, solidária, com a colocação da Fernanda e do Mário a respeito dessa incoerência. Essa regra é apenas penalidades moratórias para apenas na hipótese do 134, impossibilidade de exigência dos contribuintes. Então, é isso. Acertamos. Ocorreu a transferência da responsabilidade de pagamento dos tributos e das multas, tanto moratórias quanto punitivas. Fernanda, tranquilo? Deu para entender agora? Então, a gente tem que ficar muito atento. É muito bom fazer os exercícios por causa disso. Entendi, porque eu fui na letra da lei. Você falou, mas se fosse na prova, eu tinha rodado. Mas a gente vai saber agora que essa regra de penalidade moratória, ela é apenas específica para o 134. O 134 é responsabilidade de terceiros. Essa responsabilidade de terceiros, ela é na impossibilidade de exigência do contribuinte. Do contribuinte. Ela não é a do 134, então ela não é do 133. A 133 a pessoa adquiriu, vai tudo, vai tudo. A sociedade ela deve tributos municipais. De João Pessoa, devedora de tributos, sofreu uma cisão. Em seguida, a cindida se fundiu com uma terceira. O fiscal autuou a empresa que resultou da fusão pela dívida da cindida, que não promoveu a liquidação. A partir da situação hipotética apresentada, assinale a correta da responsabilidade tributária por sucessão. A responsabilização da terceira empresa decorreu do Instituto da Transformação? Não, cisão. Não, da fusão ou da cisão. Com a cisão, defere-se ao município a responsabilização do sócio? Não. A empresa que resultou da cisão não responde pelos débitos da cindida? Responde. A fusão das empresas gera responsabilidade subsidiária? Nós vimos aí qual que é a responsabilidade. A pessoa jurídica é uma responsabilidade dos sucessores. A pessoa jurídica de direito privado que resultou da fusão, transformação. Então, nós tínhamos essa primeira, ela se transformou em A1 e A2. Portanto, a A1 e A2, elas sucedem elas têm responsabilidade pelos tributos devidos por A. Em um momento posterior, A1 mais B se fundiram e deram origem a B. Correto? É essa a regrinha. A empresa que resultou da cisão. A pessoa jurídica de direito privado, que é resultado de fusão, transformação e incorporação de outra em outra, é responsável pelos tributos. Ela fala responsabilidade dos sucessores. Tá ruim essa subsidiária aqui, né?
Não, essa aqui. Eu vou marcar a letra D, mas com ressalvas. Mas é a letra E. Os sócios administradores respondem solidariamente com a empresa que deixar de funcionar sem proceder à sua liquidação. Os sócios respondem. Vamos dar uma olhada aqui. São pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias. Os sócios. Tá muito ruim. Essa daqui tá muito ruim. Os sócios administradores respondem solidariamente com a empresa que deixar de funcionar sem proceder à liquidação. Vamos ver o que é isso. Se alguém responde. Ô, Joaquim. Oi. Não seria o inciso 7º do 134? Não, eles estão falando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É uma súmula. São várias súmulas conjugadas com o artigo 135. São pessoalmente responsáveis. Mas debaixo desse inciso que o Mário falou no VADMEC, tem a súmula aí que eles estão citando. Talvez 430 e 435, é isso mesmo, Mário. O que foi, Mário? Desculpa. Repete, por favor. Não, eu tinha falado do inciso 7º do 134. Você até colocou aí no quadro. Os sócios no caso de liquidação da sociedade pessoal. É esse mesmo. Isso. E presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no domicílio. Correto? Essa é uma súmula 435. Sem comunicação aos órgãos competentes. E o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade do sócio. Somente se houver dissolução irregular ou infrações jurídicas, né, do 135.3. E também o 134.7. Correto. Essa daqui, são muitas informações, eles jogam com essas informações. Vamos continuar aí com a nossa 9ª questão. Não é possível a tributação da renda obtida em razão de atividade ilícita? Nós já sabemos isso. É possível. A imunidade tributária autoriza a exoneração de cumprimentos acessórios? Nós já sabemos disso. Não. O fato de haver imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. As hipóteses de responsabilidade tributária regulada pelo Código Tributário podem ser alteradas pelo ordinário? Não. Responsabilidade tributária, lei complementar. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas, a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz da responsabilidade tributária, correto? Cada uma com o seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. Pessoal, isso é fato, porque primeiro é a responsabilidade aqui, por exemplo, do donatário, a pessoa que recebe a doação, o filho, naquela hipótese daquele exercício anterior. Aqui tem uma regra matriz própria, específica. A segunda situação é a responsabilidade de terceiros. Aí vem dizendo, se não for possível exigir do contribuinte, que são os filhos donatários, solidariamente os pais, pelos atos e omissões que intervierem. Então, são duas mesmo. Vamos lá. Sobre responsabilidade tributária, é correto afirmar: o remitente não é responsável pelos tributos devidos até a remissão? O remitente. O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Não, ele está falando, vamos adiante. Os sucessores do decujus são responsáveis solidários pelos tributos devidos até a partilha ou adjudicação, não se limitando, não. Eles são pessoalmente responsáveis, eles não são solidários, e não se limitam, e a responsabilidade é limitada, a responsabilidade ao montante do que é um legado ou ameação. O adquirente de unidade produtiva isolada, alienada em processo de recuperação judicial, é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pela unidade até a alienação? Sim, é pessoa jurídica, essa é verdade. O inventariante é solidariamente responsável pelos tributos devidos pelo espólio? Não, ele não é solidário, não, ele é pessoalmente. No caso, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento, 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Sim, o inventariante é solidário com o espólio. Exato, é letra D. É letra D. Então, a gente sabe que, nesse caso, são solidários responsáveis
mas o espólio é pessoalmente responsável na hipótese do 131. Vamos lá, deixa eu ver que horas são. 16 horas. Pessoal, vamos fazer só mais alguns exercícios, porque agora que estava ficando bom, vamos fazer mais uns 2 aqui. A condição de responsável é uma das formas de sujeição passiva em relação à obrigação tributária. Então, nós temos a responsabilidade dos sucessores. A responsabilidade dos sucessores é essa hipótese aqui, do artigo 129, 130, 131, 132. Do cônjuge meieiro, que não se qualifica como herdeiro, é pessoalmente responsável por sucessão pelos tributos devidos até a data da partilha. Isso aqui é certo. Ó, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha ou adjudicação, 131, inciso 2. Limitada essa responsabilidade ao montante do quião, do legado ou da meação. Então, o adquirente que compra um bem por meio de contrato de compra e venda é responsável pelos tributos devidos pelo vendedor, embora essa responsabilidade não seja pessoal? Não, o adquirente pelos tributos do bem adquirido é pessoal, sim. O herdeiro parente em linha reta colateral até o 4º grau é responsável ilimitadamente? Não, é sempre ao montante da herança. O legatário que tiver aceitado o legado, desde que não tenha tido relação de parentesco com o autor, não é pessoal, não. O legatário é sim. O sucessor a qualquer título, herdeiro ou legatário. Espólio é excluído de qualquer forma de responsabilização? Falso. Não é, não. Ele é pessoalmente responsável. Então, pessoal, vamos terminar a nossa aula por agora. Vamos deixar aqui no 12. Amanhã a gente vai fazer o seguinte, vou terminar de gravar.